Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs, amados. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, diz assim: tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se, de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amados, isso aqui fala sobre o tempo. Muitas vezes você está passando por um problema, um sofrimento, aí você fala assim: meu Deus, será que esse sofrimento não tem fim? Será que isso nunca vai acabar? Mas eu estou falando aqui que tem tempo de chorar e tem tempo de sorrir, né? Tudo tem o seu determinado tempo. Por mais que às vezes você tá achando que está demorando, mas fica tranquilo, porque quando está demorando demais, você acha que está demorando demais, é porque a bênção já está bem pertinho de chegar, tá? E diz assim também, ó: o homem não conhece o seu tempo determinado, né? Então, amados, diz aqui também no versículo 14, diz assim, ó, no capítulo 3, versículo 14 de Eclesiastes, diz assim, ó: sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que foi, o que é, já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Amados, então olha só, por que a gente não deve se precipitar? Para não perder a bênção. Sabe por quê? Abraão mesmo, por causa de Sara, ele se precipitou, né? E tem muitas situações, por causa da precipitação, ele arrumou problema para ele. Por quê? Porque Deus já tinha dado riqueza para Abraão, ele já tinha a mulher dele, que era a Sara, que ele amava muito. Ele só não tinha filho, já em avançada idade, né? Ele já com 90 anos, Sara com 90 anos. E ele falava assim: eu tenho toda essa riqueza, mas eu não tenho filho, né? Então, ele se sentia muito triste com aquilo, né? E então, ele foi pela cabeça de Sara, né? A Sara falou assim, Sara tinha a Agar, que era tipo uma empregada dela, né? E naquele tempo. Então, Agar era mais jovem e podia ter filho, né? Sara já tinha 90 anos. Então, o que aconteceu? Sara falou para Abraão: deita-te com a Agar, que é a serva de Sara, a empregada de Sara, e tenha um filho com ela, que será o teu herdeiro. Mas Abraão não queria, porque Abraão esperava a promessa de Deus, que iria dar um filho para ele, que seria o Isaac, né? E
Mas esse filho ainda não tinha chegado, né? Sara ainda não tinha ficado grávida de Isaac. E apareceu o anjo, né, para Abraão e disse que Sara até ficou escondida assim atrás da porta, ouvindo a conversa que o anjo estava tendo com Abraão, dizendo que Sara, que com 1 ano ela iria estar com um filho no braço, né? Que Sara iria engravidar e que com 1 ano ela já estaria com um filho no braço. Daquele tempo de 1 ano, a partir ali de 1 ano, né? Depois de 1 ano, quando se passasse 1 ano, Sara teria uma criança, né? Seria Isaac, o filho da promessa. E Sara ouviu, e por ela ter 90 anos, ela riu. Ela não acreditou. Ela pensou, como eu com 90 anos, eu ter um filho com 90 anos? Né? E nessa incredulidade de Sara, que não soube esperar o tempo de Deus, por isso que Deus fala, tem tempo para tudo. Para tudo tem o seu tempo. Então, Sara, ela não soube esperar o tempo de Deus e fez Abraão se precipitar. Então, Abraão não queria deitar com Agar, que era a concubina, com Agar, que era a empregada de Sara, né? A serva de Sara. E de tanto Sara insistir, Abraão se deitou com ela e teve um filho, nasceu Ismael, né? Que hoje em dia existe 2 nações, né? O povo de Israel, que é a Palestina, o povo de Ismael, que é a Palestina, e o povo de Isaac, que é Israel. Então, com o passar do tempo, Sara engravidou e nasceu Isaac, que é o filho da promessa. Mas aí, por causa de Sara ter se precipitado, aí Abraão foi colher o fruto da desobediência, da incredulidade. Porque depois Ismael se tornou um problema. Agar e Ismael se tornou um problema para Sara e para Abraão. Porque quando Isaac nasceu, o filho da promessa, o Ismael, que já era grandinho, né? Já era um menino mais grandinho, queria ficar maltratando o Isaac, que era criancinha ainda. E Sara, vendo isso, não gostou, né? Até porque também a Agar, ela era uma serva, né? Mas depois que ela teve um filho com Abraão, então ela já se achava assim que ela não se achava tão serva mais, ela já se achava assim como vamos dizer, uma pessoa mais que não era só uma serva, ela tinha se tornado, né, para ela seria assim, tipo a esposa de Abraão, né? Uma das esposas de Abraão. Então ela já se sentia assim, né? E aí Sara, que era a mulher que Abraão amava, porque apesar de Agar ser mais nova do que Sara, e Sara já ser uma mulher de 90 anos, mas Abraão, o amor da vida de Abraão era Sara. O amor dele não estava na juventude de Agar. O amor dele era Sara, sempre foi Sara, o amor de Abraão, o amor da vida de Abraão. Então, se tornou um problema, né? Por Abraão ter se precipitado, se tornou um problema. Agar e Ismael. Até que Sara pediu que despedisse a Agar e Ismael, que mandasse embora lá, né? Não queriam mais eles lá. E foi isso que Abraão fez, né? Mandou eles dois embora
E ficou só Sara e Isaac. Mas você vê que até hoje essas duas nações, elas vivem em guerra, né? Que é a nação de Ismael e de Isaac. Então, essas são as consequências da desobediência a Deus. Se Deus está falando para você esperar, espera. Espera chegar a hora da sua bênção, né? Porque com certeza ele vai cumprir a palavra dele. Porque Deus não é homem que minta, né? Deus não é homem que minta. Se ele prometeu, ele vai cumprir para você. E outra coisa, o que Deus faz é eterno e dura para sempre. Isso aí você pode ter certeza. Tudo que Deus faz é bíblico. Tudo que Deus faz é eterno e durará para sempre. Então, amados, não perca a sua bênção, não. Né? Às vezes, você não saber esperar, você querer tomar outras direções, fazer outras coisas que não está nos planos de Deus. Porque aquilo ali vai ser dor de cabeça para você lá na frente. Vai ser problema para você. Então, espera em Deus, mas espera assim, orando a Deus, pedindo a Deus para te mostrar o que é certo para você. O que é da vontade de Deus para você, tá? Porque muitas vezes você pensa que algo é certo para você, que está muito certo, que aquilo é uma coisa certa para você, e não é. E já tem muitas vezes que tem uma coisa que não fala assim, isso aí parece que não vai dar muito certo. E é exatamente aquilo ali que vai dar certo. Porque, amado, os planos de Deus, ninguém conhece. Ninguém conhece os planos de Deus. São além do nosso pensamento. Só sabemos de uma coisa, que os planos de Deus são perfeitos. E as bênçãos deles é só para fazer o bem e durará para sempre. Então, amados, olha, o que eu te falo. Aprende a esperar em Deus, mas sempre confiando, tá? Confiando, andando no caminho de Deus, né? Não se deixando enganar, não, sabe? Fazendo o que é certo. Você tem que sempre fazer o que é certo, porque aí você vai alcançar todas as suas bênçãos e ninguém vai tomar as suas bênçãos, porque tudo que Deus faz, Ele estabelece e durará para sempre. Então, amados, recebe a tua bênção aí, tá? O que Deus tem preparado para você é muito grande. É a realização daquele sonho que você sempre sonhou e que né, que você passou muita luta para conseguir, mas você lutou, você batalhou, você fez sua parte. E com certeza Deus está fazendo a dele. E Ele não está demorando, Ele só está caprichando na sua bênção. Amém? Deus abençoe e fica com Deus.